Olá, hello, good afternoon, nono ano. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês. Eu não tenho gravado muitos vídeos para o nono, porque o nono ano ele já tem uma certa autonomia, né, de estudos, mas eu estou sempre aqui à disposição no blog de vocês, lá para responder perguntas. Eu tenho sempre entrado no blog para ver quais perguntas vocês mandaram, se vocês mandaram perguntas, se não mandaram, se estão acompanhando. Estou sempre atento a responder as perguntas e as dúvidas de vocês. Hoje eu vou gravar para vocês um vídeo, tá, para explicar a atividade que nós vamos fazer. Essa aula, o tema dela é Fairy Tales and Child Stories, os contos de fadas e as histórias infantis, tá? Se vocês já receberam o caderno Trilhas de Aprendizagem, essa é a atividade número 1 do caderno Trilhas de Aprendizagem, que está nas páginas 50 a 53, ok? Então, de 50 a 53 são as atividades que vocês vão fazer no Trilhas de Aprendizagem. Essa lição é sobre narrativas, sobre histórias, tá? E eu resolvi abordar com vocês histórias infantis, contos de fadas, ok? Todo mundo gosta muito sempre de ouvir, de contar histórias. Quem não gosta, né? De sentar, ouvir uma boa história, um bom caso. E a gente ouve histórias das mais diversas formas. A gente pode ler uma história num livro, nós podemos ouvir uma história que alguém está contando pra gente, nós podemos assistir um filme. O filme nada mais faz do que contar uma história pra gente, né? A história pode ser uma história romântica, de amor, pode ser uma história de fantasia, pode ser uma história de terror. Nada mais é do que uma história que está sendo contada pra gente. Você pode assistir uma série da Netflix. Isso é uma história que está sendo contada para vocês. Às vezes uma história bem grande, em várias temporadas, né, em vários capítulos. Às vezes a história parece que não anda, né? Mas é uma história que está sendo contada para vocês. Então todo mundo gosta de ouvir, de contar histórias. E é muito gostoso a gente ouvir e falar sobre histórias, né? Quando vocês eram crianças, vocês gostavam de ouvir histórias? Eu tenho certeza que sim. Todo mundo gostava, né? E a gente ouvia várias histórias. Quem nunca ouviu o Chapeuzinho Vermelho? Quem nunca ouviu a Branca de Neve, né? Cinderela, Bela Adormecida, Três Porquinhos. Várias histórias. O que a gente precisa saber é que essas histórias não existem somente no Brasil. Essas histórias existem no mundo todo. No mundo todo, crianças vão dormir ouvindo a história da Branca de Neve, da Cinderela, da Bela Adormecida, da Rapunzel, dos Três Porquinhos, João e Maria. Então essas histórias, elas são conhecidas no mundo todo. E cada lugar, os nomes dessas histórias são traduzidos de acordo com o lugar onde está sendo contado. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem Chapeuzinho Vermelho. Nos Estados Unidos, o nome é em inglês. Na França, o nome é em francês. Na Itália, o nome é em italiano. E por aí vai. Mas a história é a mesma, sempre contada em diversas línguas, em diferentes lugares. Essas histórias, elas pertencem ao imaginário popular. Então elas são comuns em várias partes do mundo. E eu vou ler para vocês um trechinho de uma história chamada Little Red Riding Hood. Nossa, mas que história é essa, né? Nunca ouvi falar dessa história. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa história. Eu vou ler para vocês um trechinho. Once upon a time, e essa é uma expressão, já vou parar aqui. Essa é uma expressão muito comum em contos de fadas. Once upon a time, era uma vez, tá? Once upon a time, there was a little girl who lived in a village near the forest. Whenever she went out, the little girl wore a red riding cloak. So everyone in the village called her Little Red Riding Hood. One morning, Little Red Riding Hood asked her mother if she could go to visit her grandmother
as it had been a while since they'd seen each other. That's a good idea, her mother said. So they packed a nice basket for Little Red Riding Hood to take to her grandmother. Ok, esse é o começo de uma história, tá? Essa história vocês têm aí no blog, tá? Então vocês podem ver aí no blog, acompanhar a leitura desse texto, tá? Quando a gente ouve essa história, a gente tem que, primeiro, é um texto em língua estrangeira, então a gente tem que ter alguns cuidados. Você não precisa entender todas as palavras, tá? Isso é o que eu já disse em algum outro momento, em alguma outra aula eu já coloquei um texto falando sobre isso. Você não precisa entender todas as palavras. Tenta buscar no texto em língua estrangeira aquelas palavrinhas que você conhece. Por exemplo, red, vermelho, né? Todo mundo sabe. Girl, garota. Mother, mãe. Grandmother, avó. Então a gente consegue identificar algumas palavrinhas, né? Red, vermelho, girl, garota, mother, mãe, grandmother, avó, basket, né? Todo mundo conhece o jogo de basquete, né? Basketball, né? A cesta, né? Uma cesta. E a gente começa a pensar, qual história será que tem uma garota, que tem uma cesta, que tem uma avó, que tem uma mãe e que tem alguma coisa vermelha? Será que você descobriu? Não sei. Não vou falar que historinha é essa, mas através disso a gente consegue. Olha, tem outra palavra, visit, visitar, grandmother, avó. Então vamos visitar a avó. Então a gente já sabe que é uma menina, né, uma girl. Asked her mother, que pediu para sua mãe para visit her grandmother, visitar a avó, né? They packed, ela carregou, né, empacotou, né, preparou a nice basket, uma bonita cesta. Então ela saiu com a cestinha, né? E lembrando que ela tem uma coisa red, ok? Então essa é a historinha que vocês vão fazer atividade, é um fairy tale, é um conto de fadas. Essa história eu tenho certeza que você já ouviu. Se você não se lembra, apesar de eu ter dado todas essas dicas, eu tenho certeza que todo mundo acertou. Mas se você, por um acaso, não esteja lembrando ainda dessa história, o que eu acho muito difícil, mas pode acontecer, claro, né? Se você não está lembrando ainda dessa história, olha lá no blog que tem 3 imagens que você pode relacionar com essa historinha. Tem 3 imagens de 3 contos de fadas diferentes e um deles é essa história que nós estamos ouvindo agora. Ok? Gente, se tiver dúvida, deixa lá no blog o comentário, tá? Manda pergunta, não tem problema. Pode mandar pergunta. O que não estiver entendendo, manda pergunta lá, o teacher vai explicar. Eu me disponho aqui a entrar, eu entro todo dia no blog, eu vejo se tem pergunta. Ó, nono ano tem muito pouca pergunta, hein? O nono ano precisa participar mais. A participação tá fraquinha lá no blog dos nonos, mas gostaria que vocês participassem um pouco mais também, tá bom? Participem, mandem suas perguntas. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo através do blog do Viana, que eu estou lá todos os dias para responder as dúvidas, ok? Então, atividades, lembrando, atividades do Trilha, páginas 50 até 53, ok? São 3 páginas do Trilha, para quem já recebeu. Quem não recebeu Trilhas ainda, faça atividade do blog, ok? Quem já recebeu Trilhas, é para fazer as 2 atividades, do Trilhas e do blog, ok? Combinado? Gente, obrigado a todos pela atenção. Uma ótima semana para vocês, uma ótima tarde. Goodbye, see you later. Espero que todo mundo esteja em casa com saúde. Não fica andando na rua, pelo amor de Deus, ó, fica em casa. Espera passar essa doença e aí depois a gente volta a se encontrar, tá bom? Bye bye, pessoal. Kisses and hugs.